improvisar se você pode executar a atividade de maneira correta. Você conhece o anel de ancoragem? Sabe a importância desse acessório no trabalho em altura? Bora ver comigo neste vídeo? Instrutores do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a este canal que é dedicado a desenvolver a sua proficiência. Hoje eu vou falar sobre o improviso no trabalho em altura, um tema de extrema importância. Mas antes quero lembrar você que está aí me assistindo, você mesmo, ainda não se inscreveu neste canal, eu preciso do seu apoio. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para que você receba todo o nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo lá no seu grupo de instrutores que precisa saber sobre esta informação. Deixa seu like, o YouTube entende que o vídeo tem relevância, distribui ele mais e comenta aqui embaixo como anda o seu treinamento de trabalho em altura e quais as suas dificuldades. Isso me ajuda a trazer um conteúdo dedicado a você. Falando sobre o improviso no trabalho em altura, eu sempre digo que o trabalhador improvisa muitas vezes porque ele não conhece, ele não entende os recursos que existem para garantir a segurança do trabalho, a segurança na atividade e acaba utilizando situações, recursos que colocam em risco a própria vida. O nosso papel no treinamento, você que é instrutor da NR35, é trazer clareza para o trabalhador das condições do trabalho em altura, como ele vai executar de forma adequada, tendo em vista que ele será o maior prejudicado caso aconteça o acidente. Falando sobre isso, eu trouxe a ideia do improvisar, porque isso aqui é uma cena comum de se ver por aí. Por exemplo, o trabalhador vai executar sua atividade e ele precisa conectar esse gancho em uma viga, por exemplo. Só que a abertura desse gancho não consegue abraçar a viga e se conectar a ela, porque esse gancho não tem abertura suficiente. Ele é um gancho de 55 milímetros. E aí o que o trabalhador faz? Abraça a viga com a cinta aqui do talabarte e conecta um gancho ao outro. Pode trabalhar assim, queridos instrutores? Pode, isso é improviso. Isso aqui foge do contexto relacionado à segurança no trabalho em altura, ao que o fabricante desenvolveu e pensou quando o assunto era sua segurança. Não pode. A solução neste caso seria ter um gancho maior. Olha a diferença. 55 milímetros, 110 milímetros. Esse gancho consegue abraçar aquela estrutura que esse gancho não consegue. Porém, um talabarte com esse gancho só se o trabalho for ali, naquela situação. Por exemplo, um trabalhador que executa suas atividades numa torre de telecom. Habitualmente ele vai ter um talabarte com um gancho maior, com uma abertura maior para executar a atividade. Mas no dia a dia aí fora, não. Geralmente nós teremos o gancho de 55 milímetros. E nesse caso, às vezes eu me deparo com situações que esse gancho não consegue abraçar a estrutura. E aí eu trouxe para vocês hoje neste vídeo a ideia do anel de ancoragem. Esse anel de ancoragem tem várias vantagens. E por que eu tô falando isso? Porque o seu trabalhador, se o gancho não abraçar a estrutura, ou ele faz isso, abraça a estrutura e prende um gancho no outro, ou ele pega uma corda que tá lá jogada, amarra na estrutura e coloca o gancho. Porém, estamos falando de ponto de ancoragem, o local que deve ter resistência para suportar a força de impacto da queda do trabalhador. E pode ter certeza, no improviso, essa garantia não existe. Porém, quando eu tenho o anel de ancoragem, eu tenho uma situação diferente. Por quê? Esse anel de ancoragem, ele é fabricado pela MG Cinto, que é o mesmo fabricante do meu talabarte, do meu cinturão, minha parceira aqui no trabalho em altura. Esse anel foi fabricado atendendo a normas específicas que regulamentam a sua fabricação,
tem uma fita com alta resistência, uma costura resistente. Inclusive, esse modelo que eu estou é o MG235C. Ele é um anel de ancoragem que tem resistência para 22 kN. 22 kN de resistência, e esse modelo tem 1,20 m. Então ele é maior. Dependendo da atividade, você precisa de um menor. A MG Cinto tem de 60 centímetros até 1,20 m para atender a sua necessidade. E qual é a condição de uso dele? Ele tem resistência para suportar o impacto. A estrutura precisa ter essa resistência. E se eu uso esse anel de ancoragem para evitar o improviso, ele tem que ser apropriado. E esse é o caso. O que eu posso fazer numa situação de trabalho à altura? Eu tenho que... tem duas situações, tá? Eu falei da abertura, né? Às vezes a estrutura não permite. Às vezes a estrutura tá num ponto onde, por mais que eu estique o talabarte, eu não alcanço a estrutura. Então, nessas horas, eu posso usar o anel de ancoragem. Eu vou colocá-lo na estrutura e vou prender o gancho do talabarte no anel de ancoragem, tá? Isso aqui é uma situação que facilita a atividade e elimina o improviso, porque eu tenho um anel de ancoragem que tem resistência suficiente para resistir à força de impacto, tanto quanto a própria estrutura precisa ter. Qual é o desafio de usar um anel de ancoragem destes no trabalho à altura? Fator de quedas. Instrutor, toda vez que você ministrar seu treinamento, você tem que ser enfático ao orientar o seu aluno sobre fator de quedas. Se ele não entende fator de quedas, ele se coloca em risco facilmente numa situação de trabalho. Quando eu digo fator de quedas, é o tanto que ele cai até ficar suspenso, preso ao equipamento. E o fator de quedas para trabalho em altura tem que ser o menor possível. Portanto, o talabarte precisa estar conectado a um ponto de ancoragem acima da cabeça do trabalhador. Se eu usar o anel de ancoragem para auxiliar na ancoragem, esse anel de ancoragem precisa estar acima da cabeça do trabalhador. Qualquer situação diferente desta, você coloca em risco a segurança para a atividade. Porém, o anel de ancoragem é extremamente eficiente, custo baixo e um recurso e um acessório importante para uso no trabalho à altura. Vale ressaltar que o anel de ancoragem também pode ser usado em outras situações, como, por exemplo, para ancorar uma linha de vida provisória, para ancorar um sistema de resgate. Eu posso utilizá-lo em outras situações. Mas hoje eu quis trazer como referência exatamente esta condição do improviso, porque a gente vê isso todo dia no trabalho em altura. Inclusive, você sabe, eu tenho uma mentoria para instrutor da NR35 e em uma aula, algumas aulas que eu ministro, eu estudo casos. Os meus alunos trazem situações de vivência diária, a gente faz estudos. E uma delas, a minha aluna trouxe exatamente essa situação. O trabalhador fez isso, abraçou a estrutura, pôs um gancho do outro e ela trouxe isso para o treinamento me perguntando: isso pode, Gi? Então aqui é a resposta: não pode. Qualquer coisa que não seja fabricado para esse fim, atenda a alguma norma que defina características de segurança, é improviso, e o improviso sempre vai colocar em xeque a segurança da atividade. Você que está aí me assistindo, quer ser instrutor da NR35 proficiente, quer se desenvolver? Eu estou deixando o link para acesso à minha mentoria. É um curso completo, com aulas gravadas, com encontros ao vivo, com material para você ministrar seu treinamento, tudo com muita qualidade, tendo em vista que você precisa de muita informação para ser um instrutor proficiente. Compartilhe esse vídeo lá no seu grupo de prevencionistas. Eu sei que você tem instrutores que precisam saber dessa informação. Deixa seu like, se inscreve se ainda não se inscreveu, tem tempo. Ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo para mim: esse vídeo foi útil? Deu para entender? Agora dá para fazer o trabalho sem improvisos? Então essa é a nossa missão, conscientizar trabalhadores para que cada vez mais tenhamos o trabalho em altura realizado de forma segura. Até o próximo vídeo.